Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, amados. Que bom estarmos juntos. Esse é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos e regozijamos nele. Estou grata ao Senhor, eu e o Eliomar, por poder participar desta festa com vocês, pela vida do pastor Adriano e da pastora Débora, que tivemos a alegria de conhecer esse ano, estiveram na nossa igreja. Passaram 3 dias ali conosco e nos deixaram apaixonados, né? Pela gentileza, pela bondade, pela espiritualidade desse casal. E pouco depois, esta oportunidade tão especial de nos revermos aqui hoje na celebração dos 10 anos desta igreja. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês poderosamente. Muito obrigada, querida. Bom, pegue sua Bíblia agora, eu quero lhe entregar a palavra que está em meu coração para esta noite. Eu estive orando por esse nosso encontro. O Espírito Santo me conduziu ao livro do profeta Isaías, no capítulo 59. Irmão, eu preciso me ouvir melhor, tá? Tá bem baixinho aqui para mim. Profeta Isaías, capítulo de número 59, está chegando. Enquanto os irmãos localizam, eu quero rapidinho apresentar 2 dos livros, muito obrigado, ficou ótimo, que o Senhor Jesus me confiou aos irmãos e estará disponível na saída, tá bom? Libertando a Alma, a Jornada do Perdão. Esse livro, inicialmente, o primeiro título dele foi Eu Não Sou Aitofel. Depois eu tive a oportunidade de fazer uma edição ampliada pela editora Vida, e dessa vez com uma jornada, porque eu percebi que algumas pessoas não só precisavam ser informadas sobre o perigo da ofensa e sobre a bênção do perdão, mas elas precisavam de um passo a passo dentro da palavra de Deus para conseguirem executar isso. E o Senhor me deu essa estratégia, e esse livro já tem abençoado milhares de pessoas com testemunhos maravilhosos. E o último lançamento que o Senhor Jesus me confiou, eu falo especialmente a mulheres eleitas, a legitimidade e o valor do ministério feminino. Bom, aqui muitas mulheres esta noite, vocês estão sendo apacentados por um casal, mas ainda não é a realidade de muitas igrejas, de muitos lugares, onde as mulheres ainda sentem dúvidas sobre o chamado. E talvez você esteja em um ambiente de liberdade, em um ambiente em que você pode fluir, mas dentro do seu coração você ainda tenha dúvidas. Esse livro vai te ajudar a suprir essa necessidade, a superar essas dúvidas e servir a Deus dentro do que Ele tem para a sua vida. E eu quero dar um presente para a pastora Débora, na paleta dela, já que ela não foi ao evento Pastoras do Brasil. Vem cá, pastora Débora. Não conseguiu, mas a gente já está articulando aí para o próximo. Pastora, no evento nós lançamos esse lenço aqui, com vários rostinhos de mulher. E nós declaramos assim, pastora Débora, somos muitas e não precisamos caminhar sozinhas. E você é uma dessas muitas pastoras do Brasil que o Senhor tem levantado para esse tempo. Que seja um manto de honra para você, tá bom? Pois é, leve de presente para uma mulher que você ama e que você acredita no ministério dela. Profeta Isaías, capítulo 59. Nos diz assim o texto sagrado: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas
As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade, andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos deles morrerá. E apertando-os, sai deles uma víbora. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, obras de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Versículo 8, para concluirmos. Não conhecem o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. As suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmos. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Você vai repetir bem alto após mim a primeira parte do verso 50, capítulo 59, verso 1. Diga bem alto assim, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Levante uma das suas mãos, vamos orar juntos agora. Quantos aqui querem ouvir a voz de Deus pela sua palavra? Diga glória a Jesus. Pai, nós te engrandecemos, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. Esta é a tua palavra, Senhor. Ela permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas Escrituras. E a nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. E que por causa da tua palavra, um exército poderoso seja levantado aqui. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora? Bem forte. Bom, eu imagino que os irmãos já tenham ouvido pelo menos o primeiro e o segundo versículo desse capítulo que eu li. É claro que os irmãos também já tiveram a oportunidade de ler o restante, mas eu digo que o 1 e o 2, eles são bem conhecidos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Capítulo 59 do livro do profeta Isaías é um sermão-poema. É essa a forma literária do texto, um sermão-poema. Isaías, com ordem de Deus, está profetizando sobre alguns temas aqui. Corrupção, queixa, confissão, consolação e aliança. Se puder voltar um pouquinho para mim o som, eu agradeço, tá bom? Corrupção, queixa, confissão, consolação e aliança. A posição do profeta Isaías, enquanto ele
profetiza esta palavra é de alguém que não só descobre e denuncia os pecados do seu povo, mas também se identifica com eles. Eu vou explicar a vocês isso. Talvez aqui esteja um dos maiores impeditivos para um profundo avivamento nos nossos dias. Parece que quando falamos sobre pecado, é sempre sobre o pecado dos outros. Isaías não. Ele se identifica. Eu também. Temos dificuldade para uma vida de oração pulsante. Eu também. Somos tentados a confiar nos bens materiais. Eu também. Quando as coisas não ocorrem como esperamos, somos levados à murmuração. Eu também. Deus quer levantar entre nós pessoas que não só digam vocês, mas digam nós. Nós. O arrependimento proclamado por um profeta ou por uma igreja profética não é um dedo que aponta para uma pessoa ou para uma classe de pessoas. Mas são mãos que se levantam juntas, rendidas, dizendo: pecamos e nos arrependemos. E é isso que Isaías faz. E quando há essa identificação do profeta, ele começa a declarar o quanto Deus ainda está presente, apesar dos caminhos que o povo estava tomando naquele tempo. A mão do Senhor não está encolhida. 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 O ouvido dele não está tapado. Então por que não está acontecendo? Porque embora a mão dele esteja ativa, os ouvidos dele estejam ativos, havia algo que Israel sentia falta naqueles dias. O quê? A presença. Versículo de número 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então Deus estava ali com a mão para agir, com o ouvido para ouvir, mas o pecado distanciava aquelas pessoas da presença de Deus. Eu quero dizer para você que eu estou lendo um texto do Antigo Testamento, eu estou lendo um texto veterotestamentário. Eu quero dizer que esta noite, nenhum tipo de pecado é capaz de nos afastar dele, porque o sangue de Jesus já nos purificou de todo pecado. Deus estava no mesmo lugar, tão capaz e tão sensível como sempre foi, mas o rosto dele, que é o símbolo da presença dele, o povo já não conseguia admirar. Nós não podemos nos satisfazermos em acessar o ouvido de Deus, a mão de Deus, sem ver o rosto de Deus. O nosso Deus não é um caixa eletrônico. O nosso Deus não é um balcão de soluções. O nosso Deus não é uma farmácia para nós buscarmos uma medicação. Aleluia. O nosso Deus tem ouvidos para ouvir, tem mãos para agir, mas o rosto dele quer se revelar esta noite àqueles que ele chama de filhos nesta casa.
não estou falando da Igreja Batista do Brasil, eu estou falando de Israel. Israel naqueles dias está afastado de Deus. E Isaías vai dizer por quê. Quem está comigo, diga aleluia. E Isaías vai dar um retrato de um povo que está afastado do Senhor, como muitos estão nos dias que nós vivemos. Isaías diz assim: olha, o corpo de vocês está trabalhando para o mal. Vê se você conhece esta descrição na sociedade que nós vivemos. As vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios de falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade e os vossos pés correm para o mal. Isaías está dizendo que o corpo humano daquele indivíduo que está afastado da vontade de Deus está totalmente a serviço da sua própria ruína. Eles estão trabalhando para o mal, usando os seus membros para o mal. Para você não esquecer mais, diga após mim: mãos contaminadas, dedos de iniquidade, lábios de falsidade, língua de perversidade e pés que correm para o mal. Perceba, esse corpo está tomado pelo erro e os pés, ao invés de prender-se ao chão, dizendo: eu não saio daqui até que eu confesse, eu não saio daqui até que eu seja restaurado, eu não saio daqui até que isto mude. Não, os pés ainda correm para continuar vivendo na mesma dimensão de erro. Tem uma frase para entregar a esta igreja: o pecado perverte o uso de todas as coisas. Mãos que fazem um bolo, agora matam. Dedos que acariam um bebê, agora escrevem perversidades na internet, perseguindo pessoas. Lábios que cantam louvores, agora falam palavras torpes e amaldiçoam inocentes. Língua que clama e adora, agora é usada para ferir e chicotear alguém. Sabe quem são esses trabalhadores? Eles são um contraste com a igreja que o Senhor levantou nesta cidade. Eles são os obreiros da iniquidade. Eles são aqueles que usam o corpo para promover a ruína. O pecado perverte o uso de todas as coisas. Só que eu vim trazer uma palavra para esta igreja. Eu estou introduzindo esta palavra, dizendo a vocês que nós não ficaremos de braços cruzados diante desta situação. Assim como Deus levantou o profeta Isaías, nós também estamos aqui com as mãos erguidas dizendo: Deus, Deus, Deus. Isaías continua dizendo: ninguém há que clame pela justiça. Comentarista Champlin, ele diz que os pecadores confiavam no caos para continuar avançando. Parece que está falando do Brasil. Os pecadores, os corruptos, confiam no caos para continuar avançando. E a dor de Isaías era: não havia reformadores que corrigissem a comunidade. Não havia quem se levantasse para mudar aquela situação. Mas havia uma notícia que precisava ser agarrada no ar. A mão do Senhor não está encolhida. E o ouvido do Senhor não está tapado. Ah, mas
mas eles estão usando a mão para o mal, mas as mãos do Senhor não estão encolhidas. Ah, mas eles estão usando o dedo para o mal, mas as mãos do Senhor não estão encolhidas. Ah, mas eles estão usando a língua para o mal, mas as mãos do Senhor não estão encolhidas. Eles estão usando os lábios para o mal, mas as mãos do Senhor não estão encolhidas. Eu quero dizer, nos 10 anos desta igreja, os trabalhadores da iniquidade não prosperarão nesta cidade, porque as mãos do Senhor estão sobre nós. E então chegamos no versículo 5. Tem como colocar para mim aqui, querido, o versículo 5? Depois de todo o retrato que Isaías dá da queda deste povo, da forma com que eles estão distantes de Deus, Isaías diz assim, versículo 5. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá. E quebrando-os, sairá uma víbora. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são as obras de iniquidade e obras de violência há nas suas mãos. Olhe para cá. Eu não quero confundir você, eu quero te ajudar a entender o texto. Isaías começa dizendo, a mão de Deus está aqui. Ele ainda pode salvar. O ouvido de Deus está aqui, ele ainda pode ouvir. O problema é que as iniquidades é que estão fazendo separação entre vocês e Deus. E agora eu não estou falando de nós, porque nós, por causa do sangue de Jesus, estamos reconciliados com Deus. Estou falando da situação que Israel estava e que tem relação direta com a sociedade em que vivemos hoje. Isaías diz, as mãos de vocês, os dedos, a língua, os lábios, e vai denunciando que o corpo daquela gente trabalhava para o mal. Mas quando ele chega no versículo 5, ele diz algo absurdo, que merece a nossa atenção de modo especial esta noite. Chocam ovos de basilisco. Para você não esquecer, diga bem alto, chocam. Isaías diz que eles chocam ovos de basílicos e que eles tecem teias de aranha. O povo trabalhava para aquilo que era mal. Se você não sabe o que simboliza um ovo de basilisco, é algo fatal, mortal e maligno. O que é um basilisco? É o nome de um monstro fabuloso, criação imaginária dos europeus. Um mito de um monstro que sai dentro de o ovo de um galo e é criado por uma serpente. A versão NVI chama de cobra. E de acordo com a Bíblia, nós podemos chamar tanto de áspide como de serpente venenosa. Em vários setores da sociedade brasileira, esses ovos foram colocados e chocados. Isaías diz, como Israel se afastou do Senhor, como Israel está longe de Deus, como a nação está longe de Deus, agora há ovos espalhados sendo chocados para que um nível de malignidade maior seja desenvolvida. Mas eu quero dizer para você que se o inferno tem os obreiros da iniquidade, o Senhor tem o seu exército na terra.
Levante as suas duas mãos o mais alto que você puder agora, porque eu vou te entregar uma palavra esta noite. Deus vai apontar nesta cidade aonde estão os ninhos do adversário, e a igreja poderosa e triunfante de Jesus vai chegar primeiro. Eu estava ali sentado orando no meu espírito, dizendo: Deus, 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 é uma festa de 10 anos, Deus, Deus, por favor, me ajude. Ele me disse: vou revelar ovos nos quartos de filhos, vou mostrar ovos escondidos em casas. Deus vai abrir os seus olhos a partir desta noite. E você vai se antever e se antecipar em lugares que o adversário já havia implantado coisas que nasceriam nas próximas semanas e nos próximos meses. Eu quero dizer para você que ovo não é gente, que ovo é ovo. E que Deus está nos dizendo esta noite: a minha igreja vai chegar primeiro. Há ovos de basilisco, há ovos de serpente implantados em casamentos, onde já há desconfiança, onde já existem conversas, onde já existem desejos e acessos abertos. Há ovos de serpentes na sexualidade de filhos de vocês, onde já há confusão, onde já há informações distorcidas, onde já há dúvida. A semente de basilisco em alianças ministeriais, onde já existe ciúme, onde já existe inveja, onde já existe um sentimento de autonomia. Só que ovos são ovos. Ovos não andam. Ovos não falam. Ovos não pensam. Quem tem um ovo tem um projeto, não tem uma vida. E quando os ovos são denunciados, quando descobrimos os lugares aonde eles foram colocados, a nossa ação rápida pode desarticular os planos malignos. Chocar, cobrir, aquecer para favorecer a germinação. Levante uma das suas mãos o mais alto que você puder e diga: se depender de mim, eu não cubro, eu não aqueço, eu não favoreço a germinação. Olhe para mim, o problema não são os ovos, as sementes, as propensões, as inclinações. Realmente sofremos, realmente somos tentados, realmente maus pensamentos passam pela nossa mente. O que nós não faremos é cobrir, o que nós não faremos é aquecer, o que nós não faremos é favorecer, o que nós não faremos é premeditar, o que nós não faremos é maquinar. Aquele que chega primeiro, eu dou glória esta noite. Aquele que chega primeiro na nossa casa e na nossa vida, eu dou glória esta noite. Aquele que vai revelar o profundo e o escondido, eu digo glória esta noite. Se você tem liberdade com o irmão que está do seu lado, no poder do Espírito Santo, diga a ele: nunca choque serpentes. Provérbios capítulo 23, versículo 32.
No fim, picará como a cobra e como o basilisco morderá. A serpente, no final, ela sempre fere. O pecado, no final, sempre fere. O mal, no final, sempre fere. A desobediência contra Deus, no final, sempre fere. Profeta Isaías, capítulo 14, versículo 29. Não te alegres tu, toda Filístia, por estar quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente e voadora. Ou seja, serpentes progridem. Essa metáfora aponta para Acais e para Uzias, mas também denota a capacidade de multiplicação e evolução de uma serpente. Se você der lugar a um mau pensamento, se você der lugar a uma inclinação da carne, se você der lugar a uma tendência maliciosa que tenta se instaurar no seu caráter e nas suas relações, essa serpente começa serpente, mas termina serpente voadora. O mal cresce. Salmo 58, versículo 4. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente. São como víbora surda que tapa os ouvidos. Eu vou explicar para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador sábio em encantamentos. Essa serpente que voa agora também se torna uma serpente surda. É algo incapaz de ser domado, porque a única maneira de se domar uma serpente é através da audição. Mas quando o texto diz que ela fica surda, é porque ela fica indomável. Quando nós não controlamos o pecado nos controla. Quando nós não sujeitamos a nossa carne ao Espírito, a carne quer fazer o Espírito sujeitar-se. Mas nesta noite, aquele que é Senhor da igreja, Senhor da nossa vida, Ele está dizendo, na nossa casa não, na nossa família não, no nosso casamento não. Levante a sua mão mais alto que você puder agora, lá em cima. Levante a sua voz e diga, na minha casa não, na minha família não, no meu casamento não. Espírito de Deus, tu tens liberdade esta noite para mostrar os ovos e destruir as obras de Satanás. Quem comer tais ovos encontrará a morte. Está no texto. O que é comer, a igreja aqui, é consumir. Infelizmente, existem pessoas que chocam a malignidade, chocam o mal, chocam o pecado e servem as outras pessoas. Romanos capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz, a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspero está debaixo dos seus lábios. Você não entendeu, mas eu quero te ajudar com um texto que vai te esclarecer, 2 Coríntios 11, 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Só que o profeta Isaías chega no ponto que eu quero entregar a mensagem a esta igreja. O profeta Isaías diz que há um risco para quem quebra esses ovos. E eu vim dizer que esta igreja vai assumir esse risco. Nós vamos quebrar. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer agora. O profeta Isaías diz que há um risco para quem quebra esses ovos. Mas esta igreja vai assumir esse risco, porque nós vamos quebrar. King James atualizada diz que de cada ovo esmagado sai uma víbora. Mas eu prefiro confronto com a víbora do que a presença dela. Nós não fomos chamados ao Brasil para sermos uma igreja calada, conivente, silenciosa, mas uma igreja que se levanta no poder do Espírito Santo. Oh, meu Deus! Se você puder levantar uma das suas mãos, faça isso agora. Ore calabara shuriandere plovas.
Veja se você conhece isso aqui. Fique com a sua mão erguida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Pisarás o leão e a áspide. Pisarás a serpente. Eu estou vendo o mover do Espírito Santo. Você vai entrar no quarto do teu filho com autoridade esta noite. Eu estou vendo o mover do Espírito Santo. Você vai passar pela sala da tua casa com autoridade esta noite. Eu estou vendo o mover do Espírito Santo. Você vai entrar no teu quarto. Você vai colocar a mão sobre o teu leito. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, o diabo leu o Salmo 91 para Jesus. Leu o 11 e o 12. Mas não leu o 13. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles sustentarão as suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. Satanás não disse a Jesus, mas Jesus sabia. Satanás não quer que a igreja saiba, mas a igreja sabe. Pisarás o leão e a cobra. Pisarás o leão e a cobra. Pisarás o leão e a cobra. Nós fomos chamados para quebrar os ovos das serpentes antes que elas nasçam. Nós somos chamados para chegar primeiro. A igreja chegará primeiro na vida de crianças que Satanás não vai tocar. A igreja vai chegar primeiro com a palavra de Deus na vida de adolescentes que não vão conhecer a maconha, não vão conhecer a cocaína, não vão conhecer o crack. A igreja vai chegar primeiro pela palavra de Deus na mente de adolescentes e jovens que estão com a sua sexualidade conturbada, perturbada, e eles não terão dúvidas de quem são e do que nasceram para ser. A palavra de Deus vai chegar na tua casa antes do adultério, antes da prostituição, antes do divórcio. Só que é um risco. O profeta Isaías diz, quem quebra se coloca em risco. Pegue sua Bíblia agora e abra em Atos capítulo 28. A versão King James atualizada diz que quando esses ovos são quebrados, sai uma víbora. Irmão do teclado, pode me ajudar? Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco não de pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo e havendo pastor Adriano, pastora Débora, ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo
calor lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele, a víbora no fogo não sofreu mal nenhum. Não, eu vou contar essa história para você outra vez. Paulo está escapando de um naufrágio, chega na ilha de Malta, tá molhado, tá cansado, tá estressado com tudo que aconteceu. Os homens da ilha começam a usar de bondade e aquecer. E então Paulo agora pega alguns gravetos e acende um fogo. E quando ele acende um fogo, a Bíblia diz que uma víbora se apresenta. Eu quero dizer para você que fogo não faz víboras nascerem. Fogo faz elas se revelarem. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. A víbora sempre esteve ali, mas sem o fogo ela faria o que queria fazer sem que ninguém percebesse. O fogo denuncia a presença do adversário. Deus vai chegar primeiro na tua casa, na tua família, no teu casamento. Quando a víbora veio para a mão de Paulo, os homens da cidade olharam e disseram: esse homem só pode ser um fugitivo, e que a justiça de Deus não está deixando ele viver, porque acaba de sobreviver a um naufrágio e agora uma víbora o ataca. Eu quero dizer para você que o que Deus está te permitindo conhecer e identificar não vai ser para te matar, mas vai ser para você vencer. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer agora. O que Deus está te permitindo conhecer e identificar não vai ser para te matar, vai ser para você vencer. A ignorância não é tua aliada. A ignorância não te dá tempo para agir. Ignorar é não poder agir, mas saber é poder agir. Por isso esta noite Deus vai começar a tirar as travas. Deus vai começar... Eu estou vendo Deus trazendo luz aqui. Eu estou vendo Deus trazendo revelação aqui. Eu estou vendo Deus trazendo claridade aqui. Eu estou vendo Deus mostrando coisas que estavam perto da gente e a gente não percebia. Eu estou vendo Deus desnudando corações aqui. Eu estou vendo Deus tirando você do lugar aonde você estava quase caindo pela ignorância para o lugar de posicionamento onde você reage em vitória. Eu estou vendo Deus chegando primeiro aqui. Eu estou vendo Deus fazendo apontamentos na nossa casa, na nossa família. E quando a víbora... O fogo estava aceso. O fogo estava aceso. O fogo estava aceso. O fogo estava aceso. O fogo estava aceso, o fogo estava aceso, o fogo estava aceso, o fogo estava aceso. O fogo esta noite aponta para o poder do Espírito Santo. Eu vou repetir. O fogo esta noite aponta para o poder do Espírito Santo. Eu vou repetir. O fogo esta noite aponta para o poder do Espírito Santo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará
livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Faz assim: eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrarei, glorificá-lo-ei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu tenho uma palavra para esta igreja esta noite. Balance a víbora no fogo. Balance a víbora no fogo. Conivência não resolve. Conformismo não resolve. Medo aprisiona. Nós não seremos coniventes. Nós não seremos dominados pelo medo. Mas aonde nós detectarmos uma ação maligna contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra a igreja, contra a cidade que Deus nos plantou, contra a nação que Deus nos fez nascer, nós nos levantaremos. O fogo já está acendo. Fique de pé. O fogo já está aceso. Se houver alguém da sua família agora que se aproxime dessa pessoa, mesmo que ela esteja um pouco distante, chame. Coloque sua família perto de você agora. Coloque sua família perto de você. A mão do Senhor. E Paulo, quando a víbora caiu na mão de Paulo, ficaram olhando, pensando: ele vai desmaiar, ele vai morrer. Existem prognósticos sobre a nossa casa de falência, de desistência. Sobre o nosso ministério, vai durar pouco, é para pouco tempo. Sobre o nosso casamento, não vai conseguir. Só que quando eles estão olhando, pensando que Paulo vai cair, Paulo balança a víbora. E é a víbora que cai no fogo. Eu quero te dar 2 minutos, 3, para você orar pela tua casa agora. Eu sei que Deus vai usar esta igreja em muitas frentes diferentes, mas eu sei também que Ele vai começar pela nossa casa. Eu quero pedir para você que é pai, para você que é mãe, começar a orar assim: revela, Senhor,
não vai ficar em oculto. Deus vai te dar tempo de agir. Aonde houver um pai orando agora, aonde houver uma mãe orando agora, aonde houver uma esposa orando pelo esposo, aonde houver um esposo orando pela esposa, Deus vai começar a apontar aonde os órfãos estão. O suicídio não vai pegar você de surpresa na sua família, não. A depressão não vai pegar você de surpresa, não. Porque esta noite o Espírito da profecia de Cristo já está aqui. Isso, vai orando. Entra na arena espiritual agora e ore. Vocês têm uma canção, um trecho de uma canção? Vocês têm? Uma canção, um trecho. Isso, ore. Abra os nossos olhos, Senhor. Aumenta o fogo na nossa casa, Senhor. Aumenta o fogo no nosso peito, Senhor. Aumenta o fogo na nossa mente, Senhor. E vai trazendo, Senhor, à luz o que está oculto. Nós não seremos envergonhados. A igreja não será envergonhada. A família não será envergonhada. Fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. Não, meu Deus, o fogo arderá, o fogo arderá sobre o altar, continuamente, e não se apagará. Não é a chama passageira. Você que tem percebido o quanto os ataques do adversário contra a sua mente têm se intensificado nos últimos dias, contra a sua casa, contra a sua família. Se a gente ficar quietinho, olhe para mim, a gente choca isso. A gente dá tempo e ambiência para o mal crescer. Mas a gente se levanta, a gente denuncia. Na minha mente não, na minha casa não, na minha família não. Eu vou te pedir para você sair do teu lugar e vir buscar socorro aqui, ó, no altar. Fica de pé aqui, eu vou orar por você que está nessa guerra. Helena, essa batalha é comigo, é na minha mente. É no meu casamento, é na minha casa. Nós não vamos dar conforto ao pecado. Nós não vamos dar conforto ao diabo. Nós não vamos dar conforto aos demônios. Nós não vamos dar conforto à nossa carne no sentido de inclinação para o mal. Nós não vamos dar conforto para maus pensamentos. Nós somos o exército que reage.